A gente chega ao final desse ano e ao final dessa temporada com um questionamento que parece ser muito simples, mas que diz muito sobre a qualidade da nossa democracia local. Lembra que em 2024 houve eleições municipais? Lembra que, além de falarem de planos de governo, os candidatos tinham que registrar um perante a Justiça Eleitoral? Agora, vem cá, você já se lembrou de verificar o que foi feito de verdade do plano de governo do prefeito eleito na sua cidade? Olha pra você ver. Pela última vez nessa temporada, eu vou te explicar o que eu tô pensando. Mas antes, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal para acompanhar as coisas que a gente colocar por aqui. Plano de governo não é um texto bonito só para enfeitar a campanha. Não é poesia, não é ficção, não é redação de vestibular. Plano de governo é um documento sério que o candidato entrega à Justiça Eleitoral e submete ao julgamento do povo nas urnas. É ali que ele diz o que pretende fazer, como pretende fazer e para onde pretende levar a cidade. Quando um político escreve qualquer coisa no plano de governo, sem compromisso com a realidade, ele começa ali mesmo a desrespeitar o eleitor. Ele aposta que a população não vai ler, não vai cobrar, não vai lembrar. Apostar que o eleitor é burro não é apenas arrogância, é traição da confiança popular. E isso fica ainda mais grave quando falamos de candidatos que já exerciam mandato. Prefeitos que foram para a reeleição, vereadores que se tornaram prefeitos. Essas pessoas não podem alegar surpresa depois. Não podem dizer, eu não sabia que estava assim. Sabiam sim, tinham a obrigação de saber. Tinham mandato, tinham acesso à máquina pública, tinham informações, recebiam salário para isso. Quem já estava dentro da prefeitura ou da Câmara não escreveu o plano no escuro. É claro que ninguém em sã consciência cobra que tudo esteja resolvido no primeiro ano. A administração pública não funciona como mágica, mas o mínimo esperado ao final de 12 meses é que o planejamento já esteja fluindo, os estudos tenham sido feitos, as equipes montadas e entrosadas e os projetos encaminhados. E principalmente as bases legais organizadas. Leis estruturantes não são luxo. Tributação, urbanismo, organização administrativa, simplificação de procedimentos, tudo isso é chão da administração. Sem um marco legal claro e uma máquina que funcione, não há política que se sustente. E isso não é coisa para o terceiro ou quarto ano. Isso é tarefa do começo do mandato. Diagnósticos técnicos, por exemplo, não são surpresa. Quem se candidata a prefeito deveria chegar no primeiro dia já sabendo onde pisa. Equipe se monta antes, não depois de meses de improviso. Os famosos 100 dias não são um prazo folclórico. São o tempo para colocar a casa em ordem e o carro para andar. Mesmo assim, o que a gente viu em muitas cidades foi o oposto. Prefeitos que passaram o primeiro ano sem definir rumo nenhum. Troca de secretário atrás de troca de secretário. Traição dos aliados de campanha. Promessas abandonadas. Projetos engavetados. Oportunidades perdidas. E o pior, dinheiro público sendo desperdiçado. E a frase da moda é: não tenho compromisso com o erro, canalha. Isso é bonito de ouvir, mas muitas vezes uma justificativa canalha. Porque quem passa o primeiro ano inteiro errando, improvisando e bagunçando e depois usa isso como desculpa, não tá corrigindo o erro. Tá pedindo que a população aceite a bagunça como normal. E vamos falar a verdade, se os serviços básicos não estão funcionando, não é acaso. Limpeza urbana, manutenção da cidade, arrecadação, educação, saúde. Ao final do primeiro ano, isso já deve estar rodando com todo o ritmo que a gestão tem. Se não está rodando com um ritmo minimamente aceitável, eu sinto te dizer, esse é todo o ritmo que a gestão tem. Isso, lamentavelmente, é o padrão de funcionamento que o prefeito escolheu entregar. E não venha me falar, mas a cidade vem mal há muitos anos. Por isso você acha correto que ela tenha passado mais um ano na merda? E pra você que defende o prefeito, quantos anos mais na merda da cidade tem que passar? Cidade suja, alagada, desorganizada, sem planejamento, sem respeito ao cidadão. Dói dizer, mas é preciso dizer. Pode ser exatamente isso que foi escolhido nas urnas. Democracia também é assumir as consequências das escolhas feitas. E há casos mais alarmantes ainda.
Prefeitos que, ao longo do primeiro ano, quando normalmente estão no auge da sua popularidade, já acumulam rejeição recorde na Câmara Municipal, sofrem derrotas acachapantes, enfrentam investigações, CPI, respondem a processos que podem levar à cassação. E quando isso acontece tão cedo, o sinal é claro, algo deu muito errado. E nesse ritmo, talvez seja menos pior trocar logo o administrador do que condenar a cidade a mais 3 anos de paralisia. Antes de encerrar, eu quero contar um fato que parece piada, mas não é. Tem prefeito que no próprio plano de governo confessou que aquilo não era bem um plano. Confessou que tinha tirado da própria cabeça. Como se fosse mais inteligente que toda a cidade, mais preparado que os técnicos, mais sábio que a própria realidade. E esse tipo de postura não é ousadia, tá? É irresponsabilidade mesmo. É cuspir na cara do eleitor, confiando que ele nem vai abrir esse plano de governo para ver as coisas que foram prometidas, ainda que mal elaboradas, e não estão sendo minimamente entregues. Mas baixando a temperatura, nesse momento, nos nossos episódios, eu sempre pergunto se você lembra do que eu falei lá no início. Hoje, eu quero torcer para que você tenha aprendido alguma coisa ao longo de toda essa temporada. Porque é justamente para isso que essa temporada existiu. Para lembrar que político não é dono do poder público, é prestador de serviço. E quem presta serviço deve ser cobrado. O cidadão tem o direito e o dever de elogiar quem acerta e criticar quem erra, independentemente de quem ele tenha votado. E quem governa deve governar para todos. E voltando, o cidadão tem que poder criticar, sem medo, sem censura, sem represália e sem ataque pessoal. A quem concordou comigo, a quem discordou, a quem refletiu e a quem se incomodou. Obrigado por acompanhar até aqui. Esse é o último episódio da temporada. Eu espero que ele tenha servido para afiar o seu olhar cidadão, despertar consciências e reforçar uma ideia simples, mas poderosa. O poder público existe para servir, não para ser servido. Mas essa é só a minha opinião e eu, muitas vezes, prefiro a sua. Não precisa gostar, mas se você achou interessante, compartilha para mais gente concordar ou rebater. Com trabalhos técnicos do Guilherme Dantas, esse é o Olha Pra Você Ver, com assuntos que a gente acha que você tem que saber. Eu sou Braulio Flores, mas também tenho espinhos. Até a próxima.